Boa noite, irmãos. Quero agradecer desde já pelo convite. Me chamo Moisés Rocha, sou de Sete Lagoas. Conheci Jesus Cristo na renovação carismática há 17 anos atrás. Imediatamente já comecei a pregar, com 16 anos pregando a palavra. Nacionalmente, há 7 anos, fiz algumas pregações da Canção Nova. E de lá para cá eu tenho viajado uma média de 60 cidades por ano. Tive a graça também de pregar no Japão, na Inglaterra. Estou lançando agora o meu quarto livro. Deus tem abençoado o nosso ministério. Temos trabalhado muito, fazendo 30, 35 pregação por mês. E Deus tem nos honrado. Eu sou casado há 10 anos, tenho 2 meninas gêmeas de 7, bonita igual o pai. Obrigado. Sou fundador de uma comunidade de vida, a comunidade dos filhos de João Batista. Hoje nós somos 12 consagrados, entre casais, que é o meu caso, e celibatários, rapazes e moças. Nós temos uma casa de adolescentes, temos uma fazenda de recuperação para dependentes químicos e temos uma associação no bairro de periferia, onde fazemos trabalho com família e é onde é também o meu grupo de oração. Além de atender pessoas em oração de cura e aconselhamento e etc. E sexta-feira na estrada. Estou aqui hoje muito feliz. E eu creio que eu venho trazer por parte do Senhor uma palavra profética aos seus. Eu quero pregar essa noite para 2 tipos de pessoas. Eu quero pregar para aquelas pessoas que estão chegando agora, começando agora, que ainda estão no banco, que ainda não fizeram uma experiência profunda, aquelas que estão na primeira busca, aquelas que estão vindo do socorro. Mas eu tenho também nessa noite uma palavra profética aos líderes, coordenadores, membros de grupo, pregador, intercessor, para vocês que já estão servindo ao Senhor. Diga para quem está do seu lado, abra o seu coração para essa palavra. Eu vou começar falando baixo, que eu estou ruim da garganta e de vez em quando vou tomar uma água para a voz não falhar. Abre comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Essa é a palavra que foi passada para essa noite, a moção da intercessão. E o tema da nossa noite é a cura e o poder do nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Acharam? Aquele que não tem Bíblia, acompanha com quem está do seu lado. E cria vergonha, por favor, e traga uma Bíblia da próxima vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Na minha cidade, uma pizza família custa R$35. Uma Bíblia da Ave Maria, R$22,90. Ou seja, a palavra de Deus é mais barata do que 8 pedaços de pizza. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Acharam? Sim ou não? Sim. Pedro e João estavam subindo no templo para rezar na hora nona. A hora nona são as 3 horas da tarde. Nisto, levavam um homem que estava coxo desde sua nascença e puseram todos os dias à porta do templo chamada Formosa, para que pudessem pedir esmola aos que entravam e aos que saíam do templo. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fixou nele os olhos, assim também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se estava sentado a mendigar à porta formosa do templo. Encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles do pórtico chamado Salomão. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meus amados, se nós
No segundo dia, Deus cria as coisas de baixo. No terceiro dia, Ele cria as coisas de cima. No quarto dia, Ele cria as coisas de baixo. No quinto dia, Ele cria as coisas de cima. Quando chega no sexto dia, Deus pega o barro em tuas mãos. Ele modela o barro, sopra nas narinas e nasce o ser humano. Então, no sétimo dia, Deus descansou. Eu sempre me perguntei por que Deus descansou. Porque a carta de São João diz que Deus é amor. Mas o livro dos Provérbios, capítulo 43, diz que aquele que ama e aquele que tem amor não cansa e nem descansa. Se Deus é amor e o amor não cansa nem descansa, por que no sétimo dia Deus descansou? E então eu fui olhar diante de Deus e eu achei a resposta. No primeiro dia Deus criou as coisas de cima. As coisas de cima só tem natureza de cima. No segundo dia de baixo, as coisas de baixo só tem natureza de baixo. No terceiro de cima, no quarto de baixo, no quinto de cima. Mas quando Ele criou no sexto dia o ser humano, o primeiro ser vivente, o homem é a única criatura do universo que tem natureza de cima, natureza de baixo, natureza divina e natureza humana. E por que Deus descansou? Porque você é a obra mais perfeita que Deus havia para nós. Então, glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: você tem duas naturezas. Diga para essa pessoa: natureza divina, natureza humana, natureza de cima, natureza de baixo. E aí então começa uma história maravilhosa de amor. Deus está apaixonado. Deus está naquele romance, aquele mela-mela entre Deus e o ser humano. E então entra uma terceira pessoa na jogada, a pessoa do demônio, na prefiguração da serpente. A palavra capeta, demônio, diabo, seja na prefiguração de serpente ou dragão, ou de Leviatã, ou de Eloferne, ou de rei da Síria, ou de Amaleque, todas essas prefigurações e personagens do demônio se derivam de uma pessoa só, chamada diabo. A palavra diabo no grego significa diabolos. E o que é diabolos? É aquele que se entrepõe no meio de um relacionamento. Portanto, quando pais e filhos já não conseguem mais conversar entre si, o diabolos entrou no meio. Quando marido e mulher já não conseguem mais combinar entre si, significa que entre um e outro entrou o diabolos. O diabo se entrepõe no meio de duas pessoas. Quando no grupo de oração começa a ter disputa, briga, quando começa a ter ciúme, significa que de alguma forma o diabolos entrou no meio. E quando o diabolos entrou no meio, ele conseguiu fazer um trabalho quase perfeito. Que trabalho ele fez? Diga comigo: manchou a nossa natureza divina. Manchou a nossa natureza humana. Manchou a nossa natureza de cima. E manchou a nossa natureza de baixo. Por que o diabo manchou a nossa natureza humana? Porque Deus disse: a partir de agora, por causa do pecado original, os homens terão que trabalhar e comer o pão com todo o suor do seu trabalho. As mulheres terão dor de parto. A partir de agora, vocês que foram criados para serem incorruptíveis, nós não íamos adoecer, nem ficar careca, e nem estria, e nem ter problema de saúde. Nós não íamos morrer. Nós somos criados para a imortalidade. Mas por causa do pecado original, a partir de agora, o salário do pecado será a morte. O diabo conseguiu manchar a nossa natureza humana. O diabo também conseguiu manchar a nossa natureza divina, a nossa natureza do alto. Porque a partir do livro de Gênesis, capítulo 2, ninguém jamais teve acesso a Deus. Deus falava em nuvens, falava em relâmpago, Deus falava em correntes, Deus falava em cachoeira, Deus falava em ventania, mas nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem Josué, nem nenhum dos profetas, dos grandes do Antigo Testamento tiveram acesso à face de Deus. Porque a nossa natureza divina estava manchada. Quem está entendendo a pregação, diga amém. Amém. Jesus, para quem está do seu lado, você entendeu? Então, no Antigo Testamento havia o templo sagrado. O templo sagrado começava na porta. Antes do altar
da classe de Abias, que futuramente será Zacarias, pai de João Batista, da classe de Abias, uma vez por ano. Esse sacerdote tocava o incenso, e quando a fumaça subia, ele ultrapassava o véu e oferecia um cordeiro imolado sem mancha no altar. Essa carne era comida pelos israelitas. O sangue, metade era derramado sobre o altar, e metade era passado na casa do povo de Israel, nos umbrais dos mortos e nos marcos das portas. Então, uma vez por ano, se sacrificava um cordeiro no altar para lavar os pecados do povo de Deus. Foram 4.100 anos sacrificando cordeiros no altar. E por que o cordeiro não resolvia o problema? Diga para quem está do seu lado, porque o cordeiro não é divino. Diga para quem está do outro lado, o cordeiro só tem natureza de baixo. Então, amados, Deus aceitava o sacrifício do cordeiro, Deus aceitava o sangue do cordeiro, Deus aceitava no altar da preposição o sangue derramado do cordeiro imolado. Porém, o ser humano, mesmo com 4.100 anos de sacrifício do cordeiro, continuou não tendo acesso a Deus. Por quê? O cordeiro era a natureza de baixo, ele lavava os pecados da nossa humanidade, mas não nos devolvíamos para Deus, porque o cordeiro não é divino. E quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Assim, com a presença de Deus. Então, diz o Evangelho de São João, que Deus amou tanto o mundo, que enviou seu único filho para morrer por nós. Bem, se os cordeiros que eram sacrificados no altar, eles não resolviam o problema porque não eram divinos, e então o Pai chamou Jesus Cristo e diz: agora é com você, vamos colocar fim nessa situação. Então você vai devolver a dignidade para os meus filhos. Mas nós estávamos diante do problema seríssimo. Jesus era divino, sim ou não? Sim. Mas Jesus não era humano. O cordeiro tinha a natureza de baixo, Jesus tinha a natureza de cima. Então Deus mandou o anjo Gabriel, no ano 4, por volta das 18 horas da tarde, bater na janela de uma jovem moleca chamada Maria, perguntando se ela aceitava dar à luz o Filho de Deus, porque Jesus também se tornaria homem para fazer um trabalho 100% perfeito. Então, graças a Deus, ela disse sim. Então Jesus entra no seio de Maria e se torna ser humano em tudo, menos no pecado. E quando Jesus nasce, quando a criança chora, o céu se alegrou, porque Jesus era 100% Deus, poderia limpar a nossa natureza divina, e ele era 100% homem, ele poderia substituir os cordeiros e limpar a nossa natureza de baixo. Diga para quem está do seu lado, a presença de Deus está aqui. Diga para quem está do outro lado, a presença de Deus está aqui. Diga comigo: obrigado, Jesus. Só você poderia resolver essa situação. Então, aleluia. Herodes sabia disso e tentou dificultar o pacto de Jesus. O demônio conseguiu fechar as portas das estebarias, dos hotéis, mas Deus preparou um coxo de dar comida para cavalo, para gado, e Jesus nasceu no meio do curral. Herodes ainda, movido pelo diabo, mandou matar quase 2.000 crianças inocentes de 0 a 2 anos, achando que mataria Jesus Cristo também no meio dessas crianças, mas o Pai preservou Jesus Cristo. Com 12 anos Jesus entra no templo e começa a pregar para os doutores da lei. Com 30 anos ele assume a sua vida pública. Com 31 anos ele vai para o deserto. E aí então diz Isaías 66 que ele sai do deserto. Então ele entra na sinagoga e lê Isaías 71 dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor. E ele diz: essa profecia acabou de cumprir, essa pessoa sou eu. Quiseram matar Jesus, mas não conseguia. Então ele teve mais 2 anos de vida pública com milagres, prodígios, aleluia, glória a Deus. Então nós chegamos agora. Jesus está com 32 anos e 10 meses. Nós estamos aproximando da quinta-feira santa. Pela manhã da quinta-feira santa, Jesus fez o seu último milagre, a cura de um aleijado. Após o almoço, ele disse para os seus apóstolos que preparassem a ceia para a noite, no segundo andar da casa de João Marcos, porque ia ser celebrada a primeira missa da face da terra. Diga aleluia. Então Jesus fica à tarde meio choroso, Jesus está triste. E então à noite, por volta do segundo calendário judaico das 20 horas, Jesus celebra a primeira missa da face da terra e institui a Eucaristia e também o sacerdócio. Quando
Quando Jesus acaba a Santa Ceia, ele vai para um determinado lugar, próximo ao Monte das Oliveiras, chamado Getsemane. Então, por volta da meia-noite, Jesus sozinho, ele começa a suar sangue. Esse fenômeno de suar sangue é chamado pela ciência de hematidrose. Você tem a pele, embaixo da pele tem as glândulas de suor, que são as glândulas sudoríparas. Embaixo das glândulas de suor tem as veias capilares. Quando alguém está sofrendo, quando alguém está numa tensão, quando alguém está numa tristeza de morte, quando alguém está numa agonia, esses vasos se rompem, o sangue sobe para as glândulas de suor, e aí, ao invés de suar, a pessoa sua o sangue. À meia-noite, Jesus começa um derramamento de sangue, ainda não pelo coração e pelas chagas, mas pelos poros. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus soa sangue entre meia-noite e 1h30 da madrugada. Às 3 horas da manhã, Judas chega com o destacamento dos soldados e então nega Jesus Cristo com um beijo. Jesus é preso por volta de 3 e pouco da manhã. Então ele é levado para Pilatos. Pilatos acorda e manda para Herodes. Herodes para Anás. Anás para Caifás. Caifás para Herodes. Herodes para Pilatos. Já são 10 horas da manhã. Jesus está sem dormir. Jesus está com fome. Jesus está com sede. Jesus acabou de ser traído. Ele tinha chorado sangue por volta da meia-noite. Então, às 10 horas da manhã, Pilatos lava as mãos e diz: eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem. Se vocês querem matar, então eu assino que vocês matam. Jesus apanha de 10 às 11, de 11 a meio-dia, de meio-dia a 1 e de 1 às 2. Diga para quem está do seu lado: 4 horas apanhando. Aproximadamente 5.835 chibatados. Se você quer saber qual é a figura real de Jesus Cristo, é só você ler o profeta Isaías, capítulo 53. Ele vai dizer: ele não tinha aparência nem beleza, ele parecia um verme, era um homem curtido nas dores, ele era tratado como um malfeitor. Isaías 700 anos antes de Cristo diz que Jesus estava horrível na cruz, que ele não tinha cara de gente, no qual se desviava o olhar só de ver. Ele usa 2 vezes a palavra triturado. Jesus estava triturado. Para você saber o que é triturado, é só você chegar no açougue e dizer: me dá 1 quilo de carne moída. Então a pessoa vai triturar a carne para te vender. Não havia nenhum pedacinho de Jesus que não tivesse arrebentado, estourado, desbeiçado, triturado como carne moída. Jesus está feio, horrível, ele parecia um velho, diz o profeta Isaías. Está faltando 40 minutos para as 3 horas da tarde. Dos muros de Jerusalém até o Calvário são aproximadamente 800 quilômetros. Então Jesus estava muito debilitado fisicamente. Ele precisava começar a caminhar. Ele começa a caminhar. Nos primeiros 200 metros ele cai pela primeira vez e se levanta. Diga aleluia. Então ele cai pela segunda vez. E aí uma mulher chamada Verônica enxuga o rosto de Jesus com um pano chamado mandrinon, e nasce a devoção da Sagrada Face. Diga aleluia. Jesus estava a 200 quilômetros do Monte Calvário. Então ele cai pela 3ª vez e com muita dificuldade de se levantar. O soldado olha do lado e vê um homem numa cidade da África chamado Cirene. Por isso Simão Cireneu. Cirene é uma cidade do norte da África. Então aquele soldado pega esse Simão Cireneu, que não tinha nada a ver com nada. Ele estava ali na França da Páscoa. Ele estava com veste puro. E Simão Cireneu começa a ajudar Jesus a carregar a cruz, e Jesus chega ao Calvário por volta de 5 minutos às 3 horas. Jesus dá de presente nossa história. Depois ele diz: eu tenho sede. Os soldados olharam para a esponja com mirra e aloés, uma combinação que dava no sódio. Se Jesus chupasse a esponja, ele ia sentir menos outro, ele ia ficar meio grogue. E ele cuspiu e morreu com sede, porque ele queria sofrer até a última dor para fazer bem feito aquilo que ele queria fazer. Diga aleluia. Então são 3 horas da tarde. Jesus disse: tudo está consumado. O inferno montou uma festa, porque o inferno acreditava que a morte de Jesus era o fim de tudo. Aprenda isso nessa noite em nome de Jesus. Não subestime o diabo. O diabo tem muito poder. Ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele tem imensos poderes, mas o poder dele é limitado, porque só Deus tem todo o poder. Eu tenho uma notícia boa para te dar, uma notícia maravilhosa para te dar. O demônio tem poder de manipular o seu passado. É por
ter confissão em dia, para ele não jogar o passado na sua cara. O diabo tem poder de ler o seu presente pelaquilo que falamos ou externamos. É por isso que você tem que vigiar, senão o diabo joga você para o chão. Mas a notícia boa é essa: de hoje para frente, o diabo não tem poder sobre o seu futuro. E aí então, nós vamos entender alguns textos da Bíblia. Por que a Bíblia diz que de todo mal Deus tira um bem maior? Não é que Deus permite o mal para tirar bem. É que enquanto o diabo está fazendo mal hoje, ele não pode ler o dia de amanhã. Mas no dia de amanhã Deus já está retribuindo o mal de hoje com uma vitória para você. E aí então, nós vamos entender aquele texto que aquele que planta e semeia entre lágrimas vai colher amanhã com alegria. E o choro pode durar uma noite, mas a vitória vai vir ao amanhecer. Eu já quero começar profetizando na sua vida. Talvez você olhe hoje e ache que está tudo bagunçado. Talvez você olhe ontem e ache que está tudo bagunçado. Talvez o diabo está agindo no ontem e no hoje, mas ele não tem poder sobre o dia de amanhã, porque os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Então o sofrimento que você está sofrendo hoje, amanhã você vai colher uma vitória de Deus, porque o diabo já é derrotado e você é vitorioso. O diabo conhecia a história dos judeus. O diabo conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Tanto é que testou Jesus no deserto com versículos bíblicos. O diabo conhecia o passado de Jesus e não achou nenhum pecado dele, aleluia. Uma mentira saiu de sua boca. O diabo olhava Jesus morrendo às 3 horas da tarde e montou uma festa no inferno, achando que aquilo ali era o final. Mas diz o Salmo que os pensamentos de Deus são insondáveis. Ele achou que tudo acabava às 3 horas da tarde, mas ele não sabia do que Deus estava preparando. Então o soldado, como lei, vai quebrar a perna do crucificado, porque para que eles acabassem de morrer, precisavam morrer por asfixia. Então você quebra a perna com medo, morre asfixiado. Chegava no ladrão da direita e pá, ele morreu. Chegou no da esquerda e pá, ele morreu. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, o Espírito Santo segurou o soldado e falou: 400 anos atrás o profeta Oséias disse que não quebraria nenhum osso do filho do homem. No meu menino ninguém vai tocar. E aí então o soldado liberou um pedaço de pau e o inferno com muita cerveja gelada, muito funk, muita música sertaneja e preparando o forte, acabou e começaram a cantar: está tudo dominado, está tudo dominado, está tudo dominado, e começaram a cantar: acabou, 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 e prepararam uma festa no inferno. E aí quando aquele soldado chamado São Mondinho, depois se tornou santo, era apenas um grande soldado Mondinho no exército de Roma, então ele pega aquela lança e o diabo diz: vai, 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 vai. Quando fura, começa a sair sangue, 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 e o diabo falou: tranquilo, é mais um cordeiro sem mancha que derrama sangue no altar e não adianta em nada. Mas quando saiu a última gota de sangue, começou a sair água. Começou a sair água, e o diabo falou: o que está acontecendo? O sangue era a humanidade de Jesus que remia a nossa natureza de baixo, e a água era o Espírito Santo que lavava a nossa natureza de cima. Jesus falou para a samaritana: mulher, se vocês soubessem quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria uma água viva, porque a água que eu hei de dar, quem beber dela nunca mais terá sede. O diabo achou que o sangue era mais um cordeiro que morria no altar, que limpava a nossa natureza humana, mas o acesso a Deus ninguém tinha. Mas quando a última gota de sangue jorrou, começou a sair água, água, água,
O diabo achou que tudo acabava às 3 horas da tarde. E ele não sabia que tudo começava às 3 da tarde. Jesus era 100% homem quando ele derramou o sangue e lavou a nossa humanidade. E ele era 100% Deus. Quando saiu a água foi o checkmate do Pai. Porque a partir de agora Jesus rasgou o véu do sacramento, entrou de uma vez por toda no santuário, e a partir dele nenhum cordeiro mais foi imolado no altar, porque ele nos devolveu a face de Deus. Dá glória a Deus mais uma vez. O que eu vou fazer? Eu estou apenas na introdução da pregação. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, diga aleluia. Aleluia. Apareceu a Maria Madalena, depois apareceu aos 12. Depois diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, apareceu aproximadamente 500 irmãos. Mas aí ele foi para o Pai. E aqui é que está o tema da nossa pregação. Quando Jesus subiu, minha irmã, até o Pai, ele teve que matar a saudade do Pai. E então ele chegou diante do trono de Deus e falou: Pai, eu tenho uma notícia para te dar. O senhor não fica triste não, porque se eles eram seus e o pecado original e o diabo roubou eles de você, eu paguei o preço. E não foi com ouro nem com prata que eu salvei, foi com cruz, morte e ressurreição. Então toma eles de volta para o Senhor, porque eu paguei o preço, eles são seus. Aí o Pai falou: eu tenho duas notícias boas para te dar. O Pai olhou para o filho, deu um abraço, um beijo, disse que estava com saudade e disse: já que você foi obediente e obediente até a morte, eu te dou um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e no inferno, e que toda língua proclame para a minha glória que a partir de agora você é o Senhor. O nome da vida deles é você. E o Pai deu eu e você, a minha família e a sua família, de presente para Jesus. E é por isso que a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, diz que se nós temos, nascemos para Ele. E se morremos, morremos por Ele. Porque é por isso que Cristo morreu e nasceu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. Dá glória a Deus. Se coloque no lugar de Jesus com a notícia agora. Jesus acaba de receber a notícia: você tem um nome e esse nome é tudo. E estou te dando de presente a humanidade inteira, já que você pagou o preço por ela, é sua. Agora se coloque no seu lugar agora. Você ganhou de presente um dono, porque a sua vida não te pertence mais. Moisés, por que eu não posso fazer o que eu quero? Por que eu não posso ser feliz do meu jeito? Por que eu tenho obrigação de fazer a vontade de Deus? Porque a sua vida não te pertence. Alguém comprou a sua vida e Ele é o seu dono por direito. E para completar, o Pai deu você de presente para Ele. E o segundo detalhe: além de você ter um dono, diga aleluia. Aleluia. Esse dono tem um nome. E esse é o tema da nossa pregação: o nome de Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado: estou sentindo a presença de Deus. Eu disse a vocês nessa noite que eu pregaria para dois tipos de povo, está lembrado? Nós acabamos de ler a passagem que foi me dada na intercessão de Atos 3. Eu quero começar pregando para o primeiro povo. Quem é o primeiro povo? O coxo pedindo esmola há 30 anos na porta da igreja. A partir dessa pregação dessa noite, está na hora de você parar de pedir esmola e migalha, porque você pode entrar para dentro do templo e tomar posse do nome de Jesus Cristo. Está na hora de parar. Renovação carismática. Vocês precisam amadurecer. Ai, reza para mim, tira uma palavra para mim. Ai, me escuta, ai, me atende. Nós ficamos mendigando colo, mendigando oração, mendigando ajuda, mendigando conselho. Para! O nome de Jesus Cristo está ao seu dispor. O poder de Jesus Cristo está
Para de viver de migalha. Eu estou me enganando se vocês olham para mim. Eu vim aqui porque o nome de Jesus Cristo é meu. Para de viver de migalha. Tem gente que está disposta a receber oração de tudo quanto é lugar. Até de centro espírita, eu estou entrando na fila. Para. Está na hora de você aprender a caminhar com as próprias pernas. Quer um conselho? Lá na cruz tem o poder do nome de Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus Cristo, o poder da cruz de Jesus Cristo. Lá na cruz tem uma mãe de presente e lá na cruz tem a derrota do diabo. Sabe o que você tem que fazer? Pega a sua mochilinha e vai se mudar para os pés do Calvário. E tudo que acontecer na sua vida, você dá uma glória a Deus e declara a derrota do diabo, porque você tem um dono e esse dono tem nome. E nós estamos sob o poder do nome de Jesus Cristo. Esse problema de casamento que você já não aguenta mais, ele já foi vencido na cruz no nome de Jesus Cristo. Moisés, o que eu tenho que fazer agora, camarada? Pega a sua mochila e muda para os pés do Calvário e toma posse desse nome que está acima de todo nome e faz o diabo tremer, porque ele já perdeu o seu casamento. Esse problema financeiro que você vive hoje já foi conquistado no nome de Jesus Cristo no Calvário. E se você tiver que ficar um ano desempregado, Deus vai cuidar de você. E se tiver que ficar 2 meses sem comer carne, Deus vai cuidar de você. E se o carro estiver batido, Deus vai mandar uma carona, um socorro para você. Mas no final, quando o milagre acontecer, você vai dizer: oh, glória a Deus, eu sempre confiei no nome de Jesus Cristo. Eu não sei se eu desencantei vocês ou não, mas sabe qual é a maior cura que vai acontecer nessa noite? É você tomar uma postura de assumir aquilo que já existe. Outro dia uma irmã virou para mim e falou: eu estava orando com você e Deus mandou uma palavra. Eu li a palavra não dava nada com nada. Falei: irmã, tem certeza? Tem, eu estava orando, Jesus mandou te exortar. Eu li a palavra umas 20 vezes, não vi nada, ele me fala, por favor. Quando ele mandar algum recado, você diz que pode falar diretamente comigo, que eu já sou todo dele, não precisa mais mandar recado, porque eu já dei a minha vida para o nome de Jesus Cristo. Para de viver de mendigo. Ai, me ajuda, ai, peça para mim. Ai, eu estava doente, quem foi me visitar? É por isso que eu estou desanimado com o grupo de oração, porque se eu fosse evangélica, um pastor já tinha ido na minha casa. Mas tem 2 semanas que eu estou de cama, e ninguém do grupo nem ligou para saber o que eu botei. Sabe por quê? Porque nós temos muita coisa para fazer. Mas que bom que você voltou. Vamos recuperar o tempo perdido, porque você já estava dando prejuízo para a sua subida. Para de viver de mendigo. Para de viver. Às vezes você fica escravo de estudar a Bíblia pela televisão. Para de pegar migalha que os outros estudam para você escutar. Vai beber da palavra você. Bebe da palavra, vai aprender a comungar sozinho, vai aprender a orar sozinho, vai aprender a fazer a própria adoração. É muito fácil a gente ficar escravo da adoração na televisão com os outros revelando cura. Aprende a entrar na igreja, aprende a se prostrar e toma posse do nome daquele que você adora. Está na hora de amadurecer, está na hora de parar de frescura, está na hora de ficar: você está falando isso porque você não sabe o que eu estou sofrendo. Então você sabe o que eu estou sofrendo? Vamos trocar? Jacu. Diga para quem está do seu lado: eu vou dar um pão em você, para você está cansado, está endividado, está com problema de casamento, está sem namorado, está pedindo milagre, está querendo casar, não sabe
agora, mas você vai passar no outro semestre, e aí no futuro você vai entender por que não podia ter começado essa faculdade no início do ano, tinha que ser no segundo, e quando você receber a notícia daqui 3, 4, 5 anos, e você dizer glória a Deus, ainda bem que deu, e Deus vai dizer é porque eu tenho poder e eu estou no controle da sua vida. Aponte o dedo no meio da testa aqui da sua lado e diga a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais chatice, murrinha, lamúria, reclamação, migalha. Chega! Para de viver como mendigo! Você não depende mais disso! Arruma essa porta! Entra no templo! E recebe lá dentro o poder do nome de Jesus! Profetiza na vida que para esse lado, diga tudo que você está passando hoje vai passar. No mês de julho, eu bati o recorde de 36 pregações no mês e fui em 7 estados do Brasil. A minha esposa foi me levar no aeroporto numa sexta-feira, 10h30 da noite, e um carro jogou ela para fora da estrada. Ela me ligou, eu já estava na sala de barco, não podia mais sair. A gente já tinha tido um acidente grave no ano seguinte, anterior, onde quase que o carro deu perda total. Nós já estávamos já saturados com as armadilhas do diabo contra nós. E a primeira coisa que eu descobri por que o demônio fez isso, foi quando eu cheguei lá em Goiás para pregar, o prefeito Masson entrou no meio da minha pregação, entrou de joelho chorando e pediu oração, e nós estávamos latindo do Espírito por ele. Mas o diabo tentou matar minha família. Conseguiu um policial no aeroporto, que arrumou um rebote, voltou tudo para ela, beleza. Ela não machucou, as crianças também não, mas o carro arrebentou de tudo quanto é lado. E o detalhe, o seguro tinha acabado de vencer. O centro do carro, R$9.000. Eu vi o da Providência. Hoje nós somos mais de 80 pessoas nas 5 casas que temos uma despesa de mais de 40 mil por mês. Onde é que eu ia arrumar R$9.000? Diga para quem está do seu lado, no nome de Jesus Cristo. Primeira viagem que eu fui fazer, eu falei com a esposa, reza aí. Aí eu fui pregar numa cidade. Teve um senhor que chorava o tempo inteiro enquanto eu pregava. À tarde ele trouxe a família e no final do dia ele falou: estou te dando o cheque que Jesus mandou. Não é para suas obras sociais, é para você chegar e falar com a esposa que vocês não estão desamparados. Quando eu abri um cheque de 2.000, vai somando comigo. No final da semana seguinte, fui pregar em outro lugar do Brasil e o menino falou: eu fui mandado embora da empresa e o dinheiro está todo no banco. E na hora da oração, Jesus falou que 10% desse dinheiro te pertence e me deu R$1.300. Soma comigo, 3.300. Fui pregar numa outra cidade. A mulher falou assim: eu sou intercessora, e quando você foi anunciado que você viria pregar, Jesus colocou no meu coração que você ia precisar de um dinheiro. Então eu comecei a vender suquinho, salgadinho nas portas das casas. É a oferta da viúva, é um tanto de moedinha de dinheirinho, mas está aqui R$500. 2 mais 1.300, 3.300 mais 500, 3.800. Quando eu cheguei na oficina para pegar o carro pronto, daí 45 dias, ele falou: Moisés, pelo menos 3.800 de entrada você tem que dar. E eu falei: o resto como é que eu pago? Ele falou: me dá 4 cheques de 1.300, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltavam 10 dias para o cheque de setembro. Eu fui pregar numa cidade, e aí o irmão virou para mim e falou assim: eu soube que você teve um acidente. Eu falei: eu tive. E você está fazendo o que com os gastos? Eu falei: eu dei 4 cheques aí, o primeiro mês daqui 10 dias. Ele falou: na hora da adoração, Jesus falou que o cheque de setembro sou eu que vou pagar. E aí eu fui viajar para outra cidade, faltava 15 dias para vencer o cheque de outubro. E aí o padre falou assim: olha, eu não poderia te dar uma ajuda ministerial, direito e tudo, mas na hora da missa que eu estava celebrando hoje, Jesus falou que o cheque de outubro é meu, você pode deixar que eu vou pagar. Assim aconteceu no mês de novembro. Quando chegou o último cheque de dezembro, eu estava meio assim com um calafrio, porque os outros vieram com 10 dias antes, com 12 dias antes, e esse o cheque era na segunda. Eu estava sábado e domingo pregando lá perto do Paraná. E aí o rapaz que me acolheu era um jornalista, e ele tinha lá uma caminhonete de missão, uma Frontier. Eu andei daquilo e falei: gente, é o meu sonho, deixa eu dar uma volta no quarteirão. Aí eu andei naquela caminhonete, parecia um avião da TAM. Quando eu terminei a volta na caminhonete,
Eu falei assim: toma a chave, que maravilha. Ele falou: eu aceito a chave, mas você aceita o cheque. Eu falei: cheque de quê? Ele falou assim: está aqui o cheque de dezembro. Quando eu abri era 1.400. Eu falei: não, mas o cheque é só 1.300. Ele falou: 100 é para você pegar sua esposa e suas crianças, comer uma pizza e declarar a derrota do diabo, porque quem cuida da sua vida é o nome de Jesus. Vai pôr você aonde que Ele quer. Se alguém no seu trabalho perseguir você, outro dia uma mulher me ligou dizendo: eu queria que você orasse por mim, porque no meu trabalho tem muita inveja, tem muita pressão espiritual. Eu esperei ela falar. Lá de Manaus, eu falei: a senhora é muito fraquinha. A Bíblia diz que onde a luz chega, a treva vai embora. Quando pisa um carismático nessa empresa, um terremoto vem junto, um tsunami vem junto, e anjos subindo e descendo. E quem tem inveja de você tem que sair. Se tem maçom lá, ele tem que sair. Se alguém te persegue lá, ele tem que sair. Porque quem te colocou ali foi o nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Se Deus mandar você sair dessa empresa, sai, que Ele está preparando algo melhor para você. Mas se Ele falar que Ele te plantou ali, Ele vai te fazer feliz ali. E quem tem que bater de retirada é o diabo, porque Ele é derrotado, você é vitorioso no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: toma posse no nome de Jesus. Como eu só tenho 10 minutos para acabar, eu nunca vi já um pregador famoso dar 40 minutos para ele. Mas eu volto um dia, irmão. Depende se eu vou passar. Então eu tenho que falar até meia-noite. Se eu não voltar nunca mais, o recado está dado. Ok. Nesses 10 minutos eu quero falar com o segundo povo. Eu falei para o primeiro. Qual é o primeiro povo? O povo que vive de mendicância. Você não quer falar, não? Nem sei se eu falo. Então morre. Tem gente que já recebeu oração de cura no grupo de oração às 20 vezes, não toma posse do milagre de jeito nenhum, só fica enchendo o saco. Reza para mim que o problema está voltando. Então morre. O poder do nome de Jesus Cristo te dá autoridade. O poder do nome de Jesus Cristo te dá fortaleza. A pessoa que está sob o senhorio de Jesus, ela tem estrutura espiritual. O pau está quebrando e ela está na bênção. Está tudo dando errado e ela está na bênção. Por quê? Porque ela é forte? Não. Porque quem banca ela é o nome de Jesus Cristo. Então está na hora, brilho no olhar, sorriso nos lábios, está tudo dando errado e você está dando glória a Deus. Moisés, é porque você tem muita fé. Não é. É porque eu tomei posse daquilo que também é seu. Porque o sangue de Jesus também é seu, a cruz de Cristo também é sua, o poder do nome de Jesus Cristo também é seu. A única coisa que eu fiz que talvez você não fez é pegar sua malha e mudar para os pés do Calvário. Vai logo, desconta a tua riqueza e sai de lá poderoso. Sai de lá. Está na hora de parar de chatear. Eu fui claro, sim ou não? Sim. Quero falar um pouquinho para o segundo povo. Diga para quem está do seu lado: prepara o ombro aí. Amados, eu tive a graça de pregar 2 vezes fora do Brasil e já fui em quase 300 cidades do Brasil nesses 7 anos. E sabe o que me preocupa? Pregando principalmente congressos e eventos para servos da renovação. O tanto de servozinho meia boca que tem dentro dos grupos de oração. Você sabe o que é um servozinho meia boca? Não aguenta nada. Põe uma blusa de santo, te pendura um texto assim, parecendo pai de santo, mas a primeira ventania que passa, a pessoa: Daniel, eu queria dar um tempo do grupo de oração, que eu estou sofrendo muito. Depois que esse problema passar, eu vou voltar. Não vai voltar nunca, porque depois desse problema já tem outro esperando, depois de outro já tem outro. Ou você toma posse do poder do nome de Jesus Cristo, que vai servir na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e deixa Deus sarar você, e deixa Deus te dar poder, e deixa Deus te dar unção, e deixa Deus agir em você. Ou então entrega realmente a sua vida e vai embora, porque você faliu.
O que eu atendo todo dia, eu recebo 60, 80 e-mails por dia. É servo querendo desabafar, é servo machucado, é servo se arrastando. Mas aí você pergunta, você reza o texto todo dia? Não reza mais. Você está fazendo jejum? Não está mais. Você está comungando direitinho? Está mais ou menos. Está com a confissão em dia? Não está. Quer viver só de fogo, unção, poder, aleluia. Quando volta para casa, começam os problemas. E se a pessoa não tiver estrutura em Deus, ela não aguenta. Eu nunca vi tanto servo caído. Não entra na minha cabeça servo da renovação carismática com depressão. Não entra na minha cabeça servo que ele não dá tempo do grupo de estresse. Não entra. Sabe onde está o erro? O erro é que você não vive sob a autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu provo isso para você na Bíblia. Nós estamos agora com o segundo povo. O primeiro povo era o mendigo. E o segundo, diga para quem está do seu lado, Pedro e João. Pedro e João entram na igreja 3 horas da tarde para orar. Eu até acho que era essa igreja, aleluia. E então ele entra para orar. E aí quando ele sai, o mendigo estava ali há 30 anos. Eles colocavam ele ali porque ali era certeza de coleta. E aí ele falou, você tem uma moeda para me dar? E aí Pedro, eu acho que ele era carismático. Ele tomou posse daquela unção. Ele esqueceu das perseguições, das lutas. Ele esqueceu que Gamaliel tinha acabado de mandar um recado que ia prender ele. Ele esqueceu que era dor de Jesus de ter ido embora. Ele esqueceu da sua vida pessoal. E ele tomou posse de um servo de verdade. E falou, olha para mim, ouro e prata eu não tenho, mas no poder do nome de Jesus Cristo, que eu creio, que eu vivo, que eu também posso levantar e anda. E o homem levantou. Eu pergunto para você, será que você é esse padrão de servo? Ou é o servo, ô irmãozinho, vamos orar, né? Vamos discernir. Amanhã, quem sabe, eu até trago uma marmitinha para você. Eu prometo fazer 1 hora de adoração para você, irmãozinho, a paz de Jesus. E dane-se o mendigo. Por que você não tem autoridade? Porque você não tomou posse ainda no sangue e poder de Jesus na tua vida. Não se acha mais na renovação carismática gente guloso. Você sabe o que é gente guloso? Quando eu entrei na renovação 17 anos atrás, eu fazia jejum 3 vezes por semana. E orava na madrugada, e orava no monte. E comia Bíblia do almoço na janta. E rosário de um lado, e confissão semanal, e comunhão diária. Houve fase da minha vida que eu comungava 2 vezes por dia. Houve fase da minha vida que eu ia à missa 2 vezes por dia, que eu rezava 2 rosários por dia. A minha mãe falava, meu filho, você vai emagrecer porque você quase não come. A maior prova que depois que eu conheci Jesus, eu engordei 42 quilos. Mas tinha gente o quê? Guloso. Você sabe o que é gente guloso? Que tem sonhos, que tem vontades, que tem projetos. Aprenda isso. Deus não usa gente frouxo. Deus não usa gente bunda mole. Deus não usa gente fraco. Deus gosta de gente ousado. Deus gosta de gente que tem vontade, que tem sonho, que tem ousadia, que tem desejo. Assim foi Esther, assim foi Davi, assim foi Eliseu, assim foi Josué. Deus gosta de gente que dá passo. Porque quando você dá passo aqui, Deus dá a mão lá em cima. Quando você toma uma decisão aqui, Deus toma a mão lá em cima. Diga para quem está do seu lado, anda a fé, levanta e faz alguma coisa. Onde está o poder de Jesus Cristo na tua vida? Onde está? Eu estou pregando para você, líder. O vento não pode soprar que você já está baqueado. Como é que nós vamos ressuscitar morto? Como é que nós vamos mandar paralítico andar sem que a gente não aguenta ser perseguido? A gente não aguenta ser corrigido? Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar no grupo de oração, a coordenadora acabou comigo. Eu preguei numa unção, quer dizer, eu achei que preguei. Depois que eu terminei a pregação, ela falou, não gostei da sua pregação, você grita demais. O problema é que nós éramos 7 pregadores, eu saí pregado aí 7 semanas de novo. Orei, rezei rosário, jejuei, fiquei 3 dias sem comer. E aí fiz aquela pregação, o fogo desceu. Ela falou, eu não gostei da sua pregação. Eu falei, amém, para não falar outra coisa. Eu falei, aleluia. Daí 7 semanas eu rezei um pouco mais. Quando eu acabei a pregação, ela virou para mim e falou assim, você vai ficar uns 3 meses sem pregar para você aprender a gritar menos, que você é muito maluco. E aí o Espírito Santo baixou em mim. Eu falei, irmão, eu sinto te dizer, minha amada, eu não prego para te agradar. Se eu não puder pregar no seu grupo, eu prego na roça, eu prego em capela, eu prego igual para peixe, igual Santo Antônio. Mas Deus me levantou, minha amada. 16 anos se passaram, nem na igreja a irmã está mais, e eu estou aqui pelo horizonte para agora.
só que esse já que eu vou. Por que nós não temos pregadores bons no mercado? Gostou dessa palavra mercado? Acabei de inventar agora. Porque para você ficar bom, você tem que passar no cadinho da humilhação. E como ninguém aguenta mais ser perseguido nem ser humilhado, nunca vai ficar bom. Mas por que você não aguenta? Porque o seu ministério não está sob a unção do nome de Jesus Cristo. É o mesmo problema dos músicos, é o mesmo problema dos intercessores, é o mesmo problema do ministro de cura. Tem muita gente que não quer assumir o ministério de libertação porque tem medo do diabo, tem medo da perseguição, tem medo do capeta atacar a casa dela. Servozinho de Araque. É você que manda o diabo calar a boca e diz: eu tenho um dono, e é o nome de Jesus Cristo é meu dono, e cala a tua boca aí, e vira para os postos e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas por que nós ainda não estamos ressuscitando mortos? Porque nem tomar posse de Jesus Cristo nós ainda não tomamos na nossa vida. Diga para quem está do seu lado: você vai ter que tomar uma decisão nessa noite. Vai ter que tomar uma decisão. Então eu quero parar minha pregação por aqui, deixando dois recados. O primeiro recado é para aqueles que estão vivendo como mendigo. Chega! Pare de viver de migalha. Diga amém. Vai tomar banho, senhor. Segundo recado para os líderes: pare de ser líderes de Araque, pregadorzinho de Araque, meia boca. Chega, coordenador. Chega! É preciso olhar o aleijado caindo na porta da igreja e dizer: ô amado, como é que nós vamos fazer? Eu não sei não, mas em nome de Jesus Cristo, porque eu creio nisso, prepara. Por que a pessoa fica 6 meses no nosso grupo de oração e ela é espírita e ela não é liberta? Por que a pessoa fica 6 meses no nosso grupo de oração engravida, suicida e ela não é liberta? Porque daqui para frente está faltando alguém que tenha o poder do nome de Jesus Cristo na alma, no coração e nas mãos. Então está na hora de você parar. Já que a gente sofre tanto para ser de Jesus, então vamos fazer valer a pena. E já que é para sofrer, vamos sofrer por algo grande. Que se levante profetas, profetisas, homens e mulheres gulosos, querendo mais e mais de Deus na tua vida. E Deus vai honrar você. Ele vai honrar você. Quem entendeu a pregação vai dando glória a Deus, vai